Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estenda as suas mãos assim e diga que a paz de Jesus esteja no meu coração. Eu tomo posse dessa paz de Jesus sobre mim. Bata no seu peito e diga: e essa paz que eu tenho, porque Jesus está comigo, eu ofereço a você, meu irmão. Fala para o seu irmão: eu te dou a paz de Jesus, para que você tenha alegria na sua vida. Nós vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, porque nós precisamos entender a importância de nos colocarmos na presença de Jesus. De quando fracos, enfermos, paralisados, abatidos, despedaçados, nós temos que aprender a nos levar até Jesus. Essa é uma grande obra de misericórdia que nós podemos fazer e devemos fazer pelos outros e por nós mesmos, nos levar até Jesus. Marcos capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Nesse momento, essa palavra que nós vamos ouvir, ela vai nos falar de um socorro, de uma vitória que se dá por meio da fé. Não é qualquer socorro, não é qualquer vitória, é um socorro sobrenatural que Deus nos oferece nas horas mais difíceis. É um socorro que chega para nós em meio às lutas da nossa vida, em meio aos aleijões que nós sofremos e carregamos conosco. É um socorro que Deus nos oferece diante da paralisia da nossa vida, porque às vezes nós estamos com a nossa vida paralisada, o tempo está passando, a gente sente que a nossa vida está sendo desperdiçada, o tempo está escapando por entre os nossos dedos, e eu não sei se você já teve essa sensação, a gente com aquela sensação de que a nossa vida não está se realizando. Esta palavra vem nos falar de uma vitória assim. Porque quem de nós que está aqui, que não tem enfrentado duras lutas, verdade ou não é? Isso tem acontecido com você também? Levante a mão quem tem enfrentado lutas duras, difíceis. Quem enfrentou batalhas assim, de tirar o fôlego esse ano, levanta a mão bem alto para a gente ver você. Quem precisou perseguir algumas metas com toda a determinação, dá um tchauzinho aí para eu ver você, você que está determinado, levantem a mão, aqueles que passaram por grandes tribulações, antes que chegasse até aqui, e graças a Deus você não desanimou, graças a Deus. Eu não tenho dúvidas de que um acampamento como esse, fé e milagres, eu não tenho dúvidas de que a sua decisão de vir para esse acampamento foi provada, foi experimentada, foi dificultada. Eu tenho certeza que cada um de nós, na sua medida, enfrentou duras tribulações, também por causa deste momento de oração que nós estamos vivendo. Essas 2 últimas semanas foram de grande graça de Deus na minha vida, mas foram 2 semanas muito difíceis para mim, você não tem ideia do quanto. Muito difíceis. Mas como a gente vai aprendendo que quem caminha com Jesus é desse jeito, eu não me surpreendi, eu não me escandalizei, e eu e a minha esposa tomamos a decisão de não deixar
que essas tribulações que aconteceram nesses últimos dias viesse angustiar o nosso coração e nos tirar de Deus, do espírito da oração. Que essas coisas angustiam, inquietam a gente e nos perturbam profundamente. Então, graças a Deus, porque eu tenho certeza que você enfrentou tribulações antes que você chegasse aqui. Mas que joia, que graça, que bênção, porque você chegou nesse acampamento exatamente no momento, na hora em que nós vamos falar de uma palavra que interessa para você, que é essa palavra que está aqui em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim: alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a Jesus por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Preste muita atenção agora. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, como é que está escrito aí? Vendo a fé que quem tinha? Vendo a fé que eles tinham. Era a fé do paralítico? Eles, dos 4 amigos, que não se deixaram barrar pelos obstáculos e dificuldades que apareceram. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que no seu coração pensavam: como ele pode falar deste modo? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e à vista de todos saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus dizendo o quê? Nunca vimos nada igual. Repita: nunca vimos nada igual. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Carla, vem cá, por favor. Ontem, enquanto eu abraçava você, atendia aqueles que queriam que a gente fizesse ali a assinatura junto ao seu livro, a dedicatória do livro Sorrindo para a Vida. Eu encontrei a Carla, e a Carla esteve aqui no acampamento Fé e Milagres de 2015. E o que ela me contou não pode ficar só comigo. Conta aqui, querida, o que você me falou ontem? O que aconteceu em 2015? Bom dia. Em 2015 já tinha marcado 2 transplantes de córnea. Eu já não estava enxergando mais nos 2 olhos.
Em 2015, na oração que você conduziu do perdão, eu me ajoelhei e pedi o perdão por várias coisas, por várias pessoas que cometeram injustiça com algumas inocentes. E na hora que eu perdi o perdão e eu abri os meus olhos, eu estava enxergando completamente tudo. Então, hoje os médicos pegam os exames e não acreditam, porque é uma doença degenerativa. E agora eu estou enxergando e eles não conseguem explicar como que pode voltar a visão dos 2 olhos. Eu nunca mais tive infecção, eu nunca mais tive dor de cabeça, eu estou enxergando. Essa moça chegou aqui cega. E eu pedi para que ela viesse aqui para que você também pudesse contemplar o milagre. Vamos aplaudir de verdade nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Eu fiquei sabendo um pouco antes de você. Nós não acertamos nada, porque eu não tive tempo. Ontem, talvez alguém que estava logo atrás dela na fila, viu? Ó, ela ali viu. Quando ela me contou esse testemunho, eu disse: meu Deus, eu não sou o único que precisa escutar isso. No momento de oração, uma pessoa que estava cega, de uma doença degenerativa, no momento em que abriu o seu coração para perdoar e para receber perdão, vou dizer de forma diferente, no momento em que abriu todas as portas do seu coração para Jesus, num abrir e fechar de olhos, ela que estava cega voltou a enxergar, porque quando se tem fé e quando se recorre a Deus, milagres acontecem. Amém? De verdade você acredita nisso? Então vamos aplaudir mais uma vez, porque nosso Senhor não encurtou o seu braço, nem deixou de estar junto de nós. Por que que isso acontece com ela? E às vezes a gente se pergunta: não acontece comigo? Porque quando nós participamos de um acampamento de oração como esse, nós não queremos apenas ver o testemunho das pessoas. É muito importante ver o testemunho que essa moça trouxe para nós. Mas a coisa que nós mais queremos neste acampamento de oração, confirma para mim se é verdade isso que eu vou lhe dizer agora. A coisa que nós mais queremos é experimentarmos nós em nós mesmos o milagre de Deus. Sim ou não é? Como é que faço eu para experimentar eu mesmo na minha própria vida o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo? É o que esta palavra revela para nós, porque sobre todos nós esta palavra recai nesta manhã. Ao ler do versículo 1 ao versículo 12, essa palavra está nos dizendo que nós precisamos levar diante de Jesus as pessoas que estão precisando de uma graça que nós conhecemos. E se você é esta pessoa que tanto precisa desta graça, você precisa se levar a Jesus. Você precisa se colocar na presença do Senhor. Você que está passando por grandes e fortes tribulações, tenha misericórdia de você mesmo e se coloque na presença de Deus. Se leve até Jesus em meio a essas perseguições, a essas tribulações que você tem enfrentado. Porque veja, a palavra de Deus, ela nos mostra que aonde há povo do Senhor tem tribulações e perseguições. Nós escutamos na liturgia da sexta-feira algo intimamente ligado à perseguição que o povo de Deus sofreu. O povo de Deus era escravo no Egito, mão de obra gratuita nas mãos dos egípcios, que não abriam mão deles de jeito nenhum, trabalhador de graça. Mas Deus já tinha se manifestado em favor do seu povo, de forma que foi impossível para os egípcios manterem escravos o povo de Deus, Israel. O faraó, a contragosto, teve que ceder e liberou o povo.
Mas antes que o povo tivesse a uma distância inalcançável, o faraó se arrependeu e juntou o seu exército e se colocou no encalço do povo de Deus para destruí-los. Não apenas ia recuperá-los como escravos, mas o faraó foi equipado de guerra para moer este povo. E Deus, que via o que ia acontecer, abriu diante do povo de Israel o mar à sua frente. O mar, gente, era pior do que uma parede, não tinha como atravessar. Entrar naquele mar de águas violentas era buscar a morte. E o Senhor lhes abriu esse mar à frente. Veja, tanto o povo de Deus quanto os egípcios entraram pelo mesmo mar. Eles não entraram pelo mesmo mar que os israelitas? Entraram ou não entraram? Os egípcios perseguindo os israelitas também não entraram no Mar Vermelho, ou era um mar diferente? Era o mesmo ou não? Então, por que que alguns saíram do outro lado louvando e cantando, enquanto outros se afogaram nas mesmas águas? Você nunca se perguntou? Todo santo ano, as nossas famílias, os nossos casamentos, o nosso povo atravessa o mesmo mar de dificuldades, gente. Todo ano isso acontece. Só que veja que interessante, enquanto uns perecem, outros saem vitoriosos. Nós estamos enfrentando no nosso país uma grande tribulação, você concorda comigo? Gente, tem gente desempregada demais, tem gente sofrendo, porque não consegue sustentar a própria família. São águas violentas na qual o nosso povo está metido. Só que enquanto uns estão perecendo, outros com a graça de Deus estão superando e sobrevivendo. Porque a mesma situação para uns lhes serve para crescer, e para outros aquela situação os derruba. Então eu te pergunto, seu casamento está sacudido? A sua família foi abalada? Você tem se sentido sem alívio? Então eu vou dizer para você qual é o segredo, para que ao invés de afundar na opressão, você saia vitorioso, vitoriosa e feliz e louvando a Deus, porque Deus livrou você de perecer. Sabe qual é o segredo? É você se levar à presença de Jesus como esse paralítico se levou. É você se levar à presença de Jesus como a Carla se levou. Ah, essa graça aconteceu porque ela veio no acampamento de oração, fé e milagres. Não, essa graça aconteceu porque ela se levou até a presença de Jesus nosso Senhor. E graças a Deus que na Canção Nova, todo mês nós temos muitos momentos assim de oração, em que nós nos unimos pela fé, para clamar ao Senhor que intervenha em nosso favor, aonde já não há recursos humanos à nossa disposição. Acolher o amor do Senhor e firmar com o Senhor um pacto, isso é o que nos salva. Então diga comigo, eu acolho o amor de Deus, e eu firmo nesse acampamento Fé em Milagres, eu estou firmando um pacto com Jesus. Diga isso, eu estou firmando, Senhor, um pacto contigo neste acampamento. Mas fala forte, fala alto: Jesus, meu Senhor, eu firmo contigo um pacto, uma aliança, porque eu sei que é me unindo a Ti que eu não vou perecer, que eu vou sair vitorioso do outro lado desta tribulação. Existe um tipo de tribulação, meus queridos, que nos castiga com toda a violência quando nós nos afastamos de Deus. Sabia disso? Tem tribulação que nos alcança quando nós estamos junto do Senhor. Mas tem um tipo de tribulação cruel, extremamente destrutiva, que se abate sobre nós com toda a violência quando nós nos afastamos de Deus. Elas são como um inimigo que espera simplesmente que você saia da presença do Senhor, da casa de Deus, do templo do Senhor, para atacar você. Por que aconteceu esse
desastre com o povo de Deus, de se tornar escravo e de ser perseguido de uma forma tão dura. O povo havia se afastado de Deus e por isso havia se tornado infeliz. Eles não encontravam mais sossego em meio a tantas coisas ruins que iam lhes acontecendo, mas cheio de compaixão, o Senhor foi atraí-los, o Senhor os buscou, e eles começaram a se voltar para Deus. O mesmo acontece comigo e com você, o mesmo acontece conosco, mas assim que nós começamos a nos voltar para o Senhor, a tentação ela vem para nos questionar, vem para nos dizer que não pode ser simples desse jeito que a gente está falando. Como é que pode isso? Basta a pessoa acreditar para a graça acontecer. Basta a pessoa acreditar de verdade. Ah, mas é fácil demais. Exatamente. Deus é simples e as coisas de Deus são simples. Somos nós que somos complicados. Você está sentado ao lado de alguém que conhece você? Sim ou não? Um minutinho para você perguntar para essa pessoa. Fala para mim, eu sou muito complicado? Porque às vezes você acha que você é uma pessoa simples. Aí, engraçado, né? Quanto mais complicada é a pessoa, mais simples ela acha que ela é. Não, as coisas comigo são fáceis. Vai viver com ela para você ver. Ah, eu sou uma pessoa simples. Tá bom. Simples é Deus. A gente tem uma mania medonha de complicar tudo, meu Deus do céu. A gente gosta da coisa complicada, e se ela é simples a gente não acredita. E porque a gente não acredita, a gente não faz. Ah, imagina, minha casa está pegando fogo, eu vou ficar lá rezando. Eu tenho mais é que fazer, eu tenho mais que trabalhar, eu tenho mais que... Então, porque a pessoa não acredita, ela não reza, ela não se coloca na presença de Deus. E porque ela não faz, a graça de Deus não pode invadir o coração dela, como fez com essa moça, dando a ela uma cura ainda inexplicável para os médicos que a acompanhavam. Como fez com esse paralítico, que deixou todo mundo desconcertado, porque o milagre estava ali para eles verem. Então eles começaram a atacar Jesus em outra frente. Quem é esse homem? Será que ele pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, pela palavra de ciência, penetrando seus corações, viu o que eles pensavam no íntimo e cochichavam baixinho. Jesus não ouviu o que eles falavam, mas Jesus percebeu a maldade no coração deles e disse: ah, é? Então vocês acham que dizer os teus pecados te são perdoados é fácil, porque ninguém pode ver o pecado sendo perdoado? Então vocês dizem assim: ele está falando isso porque ninguém pode ver? Então, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na face da terra, moço, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e anda. E o homem se levantou na frente de todos, porque aquele milagre não tinha como questionar, estava todo mundo vendo. E o povo que estava em volta respirou, dizendo, suspirou: nunca vimos nada igual. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Eu quero ver os seus olhos. Sem fé você não vai a lugar nenhum. Não vai. Mas com fé, essa vida não só será saborosa para você, como ela será uma fonte inesgotável de felicidade. Você não vai ter vida fácil, mas você vai ter vida feliz com Jesus. Quem tem fé não pode ser triste. Quem tem fé não se entrega diante das derrotas da vida. A fé, meu querido, minha querida, ela é indispensável ao ser humano, porque todo relacionamento é um ato de fé ou de não fé. Como assim, Márcio? Você tem um amigo ou você tem um conhecido, você até diz: eu ponho fé nessa pessoa. Já disse isso alguma vez? Quem já disse, levanta a mão. Eu já, muitas vezes. Eu digo: esse aí eu tenho fé.
Eu ponho minha mão no... Vamos usar outra expressão. Eu ponho minha mão no fogo por essa pessoa. Quem já falou? Às vezes a gente até se queima, né? Mas a gente põe. Que a gente põe fé no indivíduo. Ah, Márcio, mas a gente não tem que pôr fé só em Deus. Não. A gente não pode deixar nunca de pôr a nossa fé em Deus. Mas a gente pode pôr fé também nas pessoas. Só não pode ser uma fé absoluta. Porque fé é confiar. Quando você se casa com um homem, você está entregando a sua vida, o seu corpo e o seu futuro nas mãos dele. Você está confiando naquela pessoa. Isso é um ato de fé. Você está dizendo: meu marido, meu noivo que está se tornando agora meu marido, eu estou me entregando a você, os meus sonhos. Eu estou fazendo com que eles se unam aos seus sonhos. Eu estou esquecendo os meus projetos particulares para viver um projeto de vida junto com você. Eu estou escolhendo você para ser o meu companheiro, parceiro da minha vida. Você será o pai dos meus filhos, porque eu confio em você. É um ato de fé, é um ato de confiança. E é a maior declaração de amor que uma pessoa pode fazer para outra. Quando o homem olha para uma mulher e diz para ela: entre tantas que eu poderia escolher, eu escolho você, é você que eu quero, para minha amiga, para minha companheira, você educará meus filhos, eu quero envelhecer ao seu lado. E olha, o homem que eu sou vai passar a partir de agora a depender também de quem você é, mas eu confio em você e eu me uno a você. Isso é um ato de fé. Agora, quando que um casamento acaba? Quando um perde a fé no outro. Quando a esposa olha e diz: eu não confio mais em você. Quando o marido olha e diz: eu já não posso viver ao seu lado. Depois de tudo que aconteceu entre nós, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. Dentro de mim algo se quebrou. O que foi que se quebrou, meu marido? O que foi que se quebrou, minha esposa? A confiança que eu tinha em você acabou. Todo relacionamento é um ato de fé ou de não fé. Não existe, gente, relacionamento sem botar fé na outra pessoa. E não há confiança, não existe confiança se não houver integridade. Se a pessoa não se mostrar por inteira. Como é que você vai confiar numa pessoa que está escondendo de você? Que mente para você? Que tem uma vida dupla? Vem vindo o indivíduo na sua direção com a mão para trás, num lugar isolado e meio escuro. O que você faz? Eu passo do outro lado da rua. Ah, mas a pessoa vai achar que você está com preconceito. Antes um preconceituoso vivo do que um burro morto. A pessoa está escondendo lá algo atrás. Como é que eu vou confiar? Você percebe? Para a gente ter confiança num relacionamento, a gente tem que ser íntegro. Como é que você vai conquistar a confiança do seu esposo? Sendo íntegra. Como é que você vai conquistar a confiança da sua mulher? Sendo íntegro. Como é que você vai conquistar a confiança do seu chefe? Integridade. Como é que uma amizade se torna para sempre? Integridade. Você pode ser tudo com seu amigo, você só não pode ser falso. Porque o dia que você começar a mentir para ele, a amizade entre vocês acaba. É melhor você reconhecer as suas misérias, os seus pecados, os seus fracassos, dizer: meu amigo, me perdoa, eu errei com você, do que você pegar e ficar mascarando alguma situação que mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir. E quando ele descobrir, ele não vai conseguir mais confiar em você. Nosso Senhor colocou para nós uma escola de vida de fé. Fé e milagres estão intimamente ligados. É preciso ter fé nas pessoas. A gente treina a nossa fé em Deus também confiando nas pessoas. Como assim, Márcio, ter fé nas pessoas? Ter fé nas pessoas, na sua capacidade de mudar. Sabe essa pessoa com a qual você convive? Ela pode mudar. E com a graça de Deus ela vai mudar para melhor.
Porque você está levando Jesus para dentro da sua casa. E não tem família que continua igual depois que Jesus passa a fazer parte dela. E para Jesus fazer parte de uma família, basta que uma pessoa naquela casa abra o seu coração para Deus. Então eu te pergunto, essa pessoa é você? É você quem está decidindo levar Jesus com você para a sua casa? Então aquele que mora com você, pela graça de Deus, há de mudar. E a gente tem que acreditar na capacidade da pessoa de mudar, acreditar na sua bondade, acreditar na presença de Deus que habita nela. É preciso ter fé em si mesmo, meu querido. Você precisa acreditar em você, na pessoa que você é e no amor que Deus tem por você. Você tem que passar a acreditar mais na sua importância, porque o diabo passou a sua vida inteirinha convencendo você de que você não era uma pessoa importante. Inclusive, essas pessoas que alcançam grandes posições na vida, às vezes fazem isso motivadas pelo fato de achar-se pouco importante. A pessoa não se acha importante, então o que ela diz? Eu vou ser importante na vida. Aí ela estuda, ela trabalha, ela se aperfeiçoa e ela se torna uma pessoa destacada. Mas se ela não curar o seu coração, ela vai continuar convencida de que ela não é uma pessoa importante. O que acontece com essas pessoas? Elas se perdem no trabalho, elas se perdem no dinheiro. Porque nunca basta, porque esse buraco que elas têm dentro delas nunca se deixa preencher, porque elas estão convencidas de que não são importantes. Se você não se convencer da importância que você tem, do amor de Deus por você, você vai gastar a sua vida inteirinha perseguindo coisas, e as pessoas que você ama vão passar. E o dia que você notar, todo mundo que você amava partiu, ou a morte chegou para você e você não amou, porque você estava preocupado demais em se garantir pelas coisas, pela fama, pela sua posição que você conquistou na vida para ser uma pessoa importante. Acredite em você mesmo. Diga para o seu amigo sentadinho do seu lado, você precisa acreditar em quem você é. Fala para ele. Não deixa ninguém sem ouvir isso. Às vezes tem um que está sentado mais longe, veio sozinho, você aponta para ele e diz assim, ó, você está aí sentadinho separado aí, ó. Você precisa acreditar na importância que você tem. Você precisa ter fé em você mesmo. Você precisa ter convicção, confiar em si mesmo. Quem são as pessoas que vencem na vida? Você já se perguntou? Eu respondo para você. As pessoas que vencem na vida são aquelas que são capazes de acreditar em Deus, de acreditar nos outros, mas também de acreditar em si mesmas. São pessoas que têm claros os seus valores, que se dedicam por inteiro, que têm integridade, que têm convicção do que querem, que fazem tudo bem feito. Ontem eu falava para você deste livro novo, Sorrindo para a Vida, que lá no finalzinho eu coloquei um capítulo chamado O Poder das Coisas Escritas. Porque a gente tão pouco acredita no que a gente quer, que a gente nem anota. O que a gente quer hoje é diferente do que a gente queria ontem, que é muito diferente do que a gente queria um ano atrás. A gente não tem convicção do que quer, gente. Para ajudar as pessoas a terem convicção, eu usei lá no livro um exercício que me ajudou demais. Anota aquilo em forma de oração. Põe diante de Deus por escrito aquilo que você quer de verdade na sua vida, e transforma aquilo numa oração. E você vai ver que aquilo escrito, e você rezando, e você pedindo, e você voltando naquela questão, o Espírito Santo vai pegar essa sua determinação e vai transformar numa grande bomba atômica na sua vida, que vai liberar toda a força de fé que é necessária para fazer essa graça acontecer para você. A gente precisa ter convicção do que quer, se a gente quiser fazer bem feito. Quando você não acredita no que você está fazendo, como é que você faz? De qualquer jeito, empurra com a barriga, porque você não acredita.
Aí não dá certo. Ah, eu casei, mas eu não sei. Eu entrei para ver qual é. Vai dar errado. Já está dando. A gente não entra num relacionamento assim não. Se você entrou num relacionamento, acredita, faça dar certo, invista. Ah, mas e se não der certo, eu vou me machucar. Pelo amor de Deus, acredita. Porque se você não acreditar, você vai ser despedaçado pela roda da vida. É a fé que nos protege. Atualmente a Canção Nova tem usado muito uma camiseta chamada "O meu escudo é a fé". Você já viu? Gente, o que nos protege dos golpes da vida é a fé. A fé é o nosso escudo. Tudo no qual a gente entra sem fé, a gente leva na cabeça. Sim ou não? Quem concorda, levanta a mão. Tudo que na sua vida você começou a fazer sem convicção deu errado. Porque não tem como dar certo, gente. Então, uma pessoa determinada, que acredita, ela vai se dar bem em qualquer coisa e em qualquer lugar que ela estiver. Porque é a fé que faz a gente avançar. Você precisa acreditar na sua família. Você precisa acreditar na graça de Deus. Você precisa acreditar na salvação, na sua salvação, inclusive na salvação contra essa enfermidade. A gente precisa acreditar. Agora preste atenção, aqui eu só falei de fé. Agora pega esta fé que eu falei e deposita ela em Deus para você ver o que acontece. Quando a fé que a gente tem e não pode viver sem ela, quando essa fé ela é depositada na palavra de Deus, tudo é possível. Pega essa fé que você tem que ter na vida, nas pessoas e em você mesmo, e deposita essa fé em Deus. Aposta em Deus e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Gente, eu não estou em busca de coisas extraordinárias. Já há muito tempo eu não tenho o que rezar pedindo por mim. Eu não peço mais por mim. Porque tudo que eu vejo de pedir por mim me parece tão pequeno. Eu estava prestando atenção, o Frei Josué insistiu para a gente pedir 3 milagres a Deus nesse acampamento, não foi? Todos eles, quando eu vi, não era por mim que eu estava pedindo. Vocês foram o pedido que eu fiz para Deus. Eu pedi a Deus que nenhum de vocês saia daqui sem ter experimentado um milagre, sem ter experimentado a força de Deus na sua vida, transformação, salvação. Eu tenho pedido, outro pedido que eu fiz é que essa graça que nós estamos vivendo se estenda para fora desse acampamento de oração, alcance outras pessoas. E pedir a Deus proteção para aqueles que Ele colocou debaixo da minha responsabilidade. Quando nós pedimos a Deus o que for, com fé, tudo é possível, as coisas acontecem. Eu não estou em busca do extraordinário. O que eu mais quero que aconteça na minha vida, sabe o que é? Eu quero para mim o que Deus quer. O que Deus quiser para mim está bom. Se você me perguntar, mas Márcio, e se Deus decidir que Ele quer que você parta amanhã, que você morra amanhã? Eu quero. E se Deus quiser que você viva, você está com 43, se Deus quiser que você viva mais 120 anos, você vai ser o homem mais idoso da terra. Vai chegar aos 163. Vou ficar mais feliz ainda. Eu quero o que Ele quiser. Porque eu descobri que eu nunca, desde que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, eu nunca consegui querer para mim algo melhor do que o que Deus já queria. Nunca. Todas as vezes que eu quis algo muito bom para mim, Deus quis algo ainda melhor. Então eu confio nele. Eu vou com Ele. Aonde? Não sei. Aonde Ele me levar. Depositar a fé na palavra de Deus é você acreditar e obedecer a Deus. Quando nós não sabemos o que fazer na vida, São Tiago, ele dá para nós um conselho maravilhoso. São Tiago, ele diz assim: quando você não sabe mais o que fazer e está faltando para você sabedoria, pede para Deus. Eu aprendi a recorrer sempre a Deus. Eu estou citando para você porque
Foi a inspiração que Deus me deu nos últimos tempos. E eu tenho certeza que essa inspiração vai ser uma grande graça também para a sua vida. Há um capítulo nesse livro, Sorrindo para a Vida, que se chama Como Buscar a Sua Cota Diária da Graça de Deus. Porque todos nós precisamos de uma cota diária de força. Sim ou não? Hoje, quando eu acordei para eu sair da cama, porque foi um dia muito intenso para todos nós ontem. Talvez você tenha vivido a mesma coisa. Foi difícil hoje de manhã. Esse friozinho. Mas além disso, eu vi que eu estava exaurido nas minhas energias físicas. E já levantei em busca do café da manhã, que eu precisava repor. O nosso corpo não avança sem a cota diária de força. A nossa alma desfalece se a gente não abastece todos os dias em Deus. Como fazer isso? É o que eu vou partilhando com você ali. Outra coisa importante que eu escrevi ali nesse livro. Eu acho importante para mim e acho importantíssimo para você. Tem um capítulo chamado Cure o seu passado para você ser feliz agora. Porque enquanto o seu passado for uma questão aberta, eu nem vou pôr questão. Enquanto o seu passado for uma ferida aberta, ou não uma ferida, um conjunto de feridas abertas, você não vai ter forças para avançar na vida. Imagine que essa ferida do passado está aberta, mas não está sangrando igual era na época em que você tomou aquele golpe. Que goteja uma gotinha de sangue todo dia dessa ferida do seu passado. Ferida emocional. Só que você não tem uma, você tem várias. Todo dia você perdendo ali força. Como é que você vai avançar? Não, São Tiago diz: está faltando, recorre a Deus. Pede a Deus sabedoria, porque Deus dará generosamente sem impor condições. Outras coisas na palavra de Deus envolvem condições. Por exemplo, Jesus diz assim: sereis felizes sob a condição de praticardes a minha palavra. Qual é a condição para ser feliz? Eu não ouvi daqui não. Qual é a condição para ser feliz? Segundo Jesus, praticar a palavra de Deus. Quer ver outra condição? Perdoai e sereis perdoados. Qual é a condição para a gente ser perdoado? Perdoar. Quem não perdoa não alcança a graça. Você viu o que a Carla falou? Ela recebeu a cura dos seus olhos cegos no momento em que ela perdoou quem a havia ferido e prejudicado pessoas inocentes. No momento em que ela perdoou, o perdão junto com a graça de Deus entrou dentro do coração dela e produziu a cura que ela necessitava. Mas quanto à sabedoria, saber o que fazer na vida, Deus não impõe condições a quem pede, desde que a pessoa faça com fé, com convicção. Acreditar, gente, o que é a sabedoria divina? Acreditar e obedecer a Deus, tomar sobre si os pensamentos de Deus, pensar como Deus pensa. Meu Deus, Márcio, o que você está falando? O que você está fazendo comigo? Como é que eu vou pensar como Deus pensa? Ué, como é que você fica sabendo os pensamentos de uma pessoa? Pelo que ela fala. E aonde Deus pôs a sua fala? Mostra para mim. Aí, na palavra dele. Na palavra de Deus estão os pensamentos de Deus. Só que para eu ter os pensamentos de Deus, eu preciso morrer para uma antiga mentalidade de comodismo. Eu confio em Deus, o Senhor vai fazer tudo no meu lugar. Não vai. Deus não se une a preguiçosos. Se você tem preguiça de lutar pela sua vida, você não vai ter vida pela qual lutar. Toma vergonha, toma coragem, levanta esse traseiro da cadeira, arregaça essas mangas, levanta essa cabeça, toma coragem, enfrenta a vida. O problema está difícil, coragem.
Fé é coragem. Coragem para se levantar, para lutar, para deixar de picuinha, para a gente deixar de ficar olhando para nossas feridas, para nós mesmos. Ah, porque me machucaram, porque me fizeram, porque me mentiram. Problema de quem te machucou, mentiu, enganou você. Você vai tocar a vida para diante. Se essa pessoa não te merece, segue sem ela, vai embora, vai em frente. Mas vai com Jesus. Não deixe de estar com Jesus por causa de quem está te puxando para baixo, para o buraco. Morre para essa antiga mentalidade de comodismo, porque tem gente que aceita qualquer desculpa para não ter que se mover. Tem gente que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala para a pessoa, porque uma brechazinha que a gente deixa, ela se escora para não fazer o trabalho dela. A gente tem que morrer para essa mentalidade de sorte, de achar que a vida das pessoas aconteceu por causa da sorte. Aquela mentalidade que a gente carrega, de que a vida não me favorece, de que Deus favorece a poucas pessoas, que Deus tem privilegiados, preferidos, aquela mentalidade de conformismo, da gente se consolar no erro e no pecado. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não tenho nada na vida, eu não faço nada contra ninguém, a única coisa que eu faço é fumar meu cigarrinho. Que mal que tem, mal que tem. Que mal que tem. Deus que te ama, olha aqui para mim por favor. Deus que te ama não quer te ver com câncer. Deus que te ama não quer te ver com um efizema pulmonar. Deus que te ama não quer ver você morrendo por causa de cigarro. Para de se consolar no pecado. Pede a Deus a força, pede a Deus a graça. E talvez você diga assim: Márcio, é difícil demais para mim. É difícil demais, então é um milagre. Pede a Deus esse milagre. E você vai vencer o alcoolismo, e você vai vencer o adultério, e você vai vencer esse fumo, e você vai vencer esse espírito de agressividade que está dentro de você. Mas tem que morrer para essa vida. Diz a palavra de Deus que se o grão de trigo não morrer, ele não produz frutos. Porque que muitas pessoas que acreditam em Deus, presta atenção, gente que acredita em Deus, porque que muitas pessoas que acreditam em Deus, elas não produzem e não progridem? É porque elas ainda não tiveram coragem de matar em si certos pensamentos que não são de Deus. Mata esse pensamento que está matando você. Acaba com isso. Começa a pensar com Deus. Como, Márcio? Mergulha na palavra de Deus, e os pensamentos de Deus vão tomar o lugar desses pensamentos porcos que estavam minando a sua vida e a sua felicidade. Porque no coração de Deus, gente, está a fé. No coração de Deus está a convicção, a certeza segura. Enquanto diz a palavra de Deus que no coração do ser humano está a ambiguidade. Como assim, Márcio? O coração do ser humano não sabe o que quer. Esse livro, Sorrindo para a Vida, ele foi um remédio, está sendo um remédio que está indo ao encontro de tanta gente que está infeliz porque não sabe o que quer, não consegue se decidir, e a vida está passando. Eu não vou deixar a minha vida passar. Eu tomo posse da minha vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bata no seu peito e diga: eu tomo posse da minha vida em nome de Jesus. E eu vou colocar a minha vida na presença de Deus, como aqueles 4 amigos fizeram, aqueles 4 amigos do paralítico. E se eu não tiver 4 amigos para me levar a Jesus, que 1 me leve, que 2 me leve, que 3 me leve. E se eu não tiver nenhum, eu vou me arrastando, mas eu vou me colocar na presença de Jesus. Talvez você chegou aqui arrastado. Talvez você chegou aqui porque alguém insistiu demais para você vir, e você veio até com raiva dessa pessoa. Antes desse acampamento acabar, dá um abraço, dá um beijo nela e diga: eu sou aquele entrevado que você teve que carregar a maca sozinho, mas graças a Deus que você me trouxe, porque eu cheguei aqui despedaçado, atrofiado e paralítico, mas Jesus me deu uma ordem e eu obedeci. Ele me disse: levanta,
pega a sua maca e anda. Eu cheguei aqui prostrado, mas de pé eu estou voltando para minha casa. Feliz de você que não pulou da maca quando estavam te trazendo para cá. Feliz de você. Porque não é fácil ser levado na maca, não. Você imagina aquele paralítico sendo levado pelas ruas da cidade, todo mundo vendo a paralisia dele, e mais, tinha que ir rápido, porque senão Jesus saía da casa, a maca balançando e ele escapando dela. Os perigos que ele passou até chegar na casa. Pior, quando chegou na casa não podia entrar. Ele que já tinha quase que ficado no meio da estrada, porque os amigos já estavam bambeando o braço, entrou em desespero quando ouviu os 4 combinando. Olha, eu sei que a gente não está com o braço bom, que a gente já carregou ele, mas não tem jeito, não dá para passar pela janela, que tem gente nela, a porta está entupida, vamos abrir o teto, a gente passa ele pelo teto. O paralítico só teve uma certeza: morri, eu vou cair, vou quebrar o pescoço, nem mão eu tenho para pôr para me apoiar. Talvez você chegou aqui desse jeito, fraquinho. A falta de fé se manifesta como uma enfermidade, deixa a pessoa sem firmeza. Aí a pessoa que não tem convicção vai aonde? Vai no centro espírita, vai na macumba. Você é católico, o que você vai fazer nesses lugares, gente? Pelo amor de Deus! Quando eu fico doente, a quem eu apresento as minhas enfermidades? Quando você fica doente, a quem você tem que apresentar as suas enfermidades? A Jesus. Diga para o seu irmão: a Jesus. A quem confessamos as nossas enfermidades, gente? O Evangelho nos mostra que nós devemos levar as nossas enfermidades a Jesus. Diante de Jesus desapareciam as doenças, porque as pessoas levavam os seus doentes até Jesus. Hoje, se você for visitar o Santuário de Lourdes, você vai ver que lá tem uma procissão das pessoas doentes. Inclusive tem gente lá para empurrar cadeira de rodas e carregar maca, voluntários, porque a pessoa precisa ser levada à presença de Jesus. Leva-se aos enfermos a Jesus no Santíssimo. Enquanto isso acontece, tem um carro de som que vai passando e dizendo ali uma oração, porque é uma procissão. O carro de som vai dizendo uma frase, que é a seguinte: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Repita: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Quem está enfermo e você ama? A sua esposa. Aí a pessoa vai rezando: o meu filho, a minha sogra. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não só está doente, ela não está firme, ela está fraquinha. Olha que jaculatória maravilhosa para você rezar pela sua família. Você pensando no seu marido, sabendo que Jesus o ama, e rezando: Senhor, o meu marido que tu tanto amas está enfermo. O meu marido que tu tanto amas está... Meu filho, Senhor, está enfermo. Meu filho que tu amas, Senhor, está enfermo. E você vai dizendo o nome do seu filho e vai colocando na presença de Jesus, porque nós precisamos levar quem está enfermo a Jesus. Nós católicos precisamos perder o medo de rezar pela cura, gente. Ninguém acredita tanto na cura quanto a Igreja Católica. Você sabia disso? Ah, mas na minha paróquia foi proibido as pessoas rezarem pela cura física. Foi proibido por quê? Porque tinha gente que estava reduzindo a oração de cura a um momento de curandeirismo. Estava parecendo feitiçaria, estava parecendo mágica. Aí o bispo que tem que cuidar diz: não, isso está mais desviando as pessoas do que ajudando. Então para. Gente, mas nós temos, a Igreja Católica, nós temos sacramento de cura. A comunhão é um sacramento de cura. A unção dos enfermos é por excelência um sacramento de cura. Nós precisamos viver plenamente a oração de cura numa entrega total a Deus. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Agora a pessoa às vezes quando está enfermo, o que ela faz? Se leva ao Pai de Santo. A quem você vai se colocar agora na presença de Jesus? Levante então, por favor. Fique de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração.
Aqui está a pergunta que nos interessa nesse momento. Põe as duas mãos sobre você. A quem? Quem nos dará essa confiança, essa esperança que não decepciona? A resposta é o amor de Deus. Feche seus olhos. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segredo se encontra no Espírito Santo. É Ele que nos faz confiar, amar e esperar. Ele torna leves as durezas da nossa vida, porque Ele dá uma graça que nos levanta. Ele carrega conosco os nossos pesos. Se Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos, também nós devemos ajudar quem está próximo de nós, ao nosso alcance. O que isso quer dizer nesse momento? Quer dizer que nós precisamos pensar naqueles que estão entre nós e sofrem, aqueles que estão doentes do corpo e do coração. Temos que pensar nesses que vieram fazer esse acampamento de oração conosco e que estão de forma particular aflitos e oprimidos. Por aqueles que nos acompanham agora pela televisão, pelo rádio, na esperança de receber uma ajuda pela oração dos irmãos. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos mandar embora de mãos vazias, depois de falar que Jesus cura e salva, depois de trazer aqui um testemunho de cura de uma cegueira, depois de falar que Ele mandou um paralítico levantar? Não, Jesus não fez isso, Ele não agia assim. Não existe para os cristãos esperança sem amor e sem partilha. E em nome de Jesus, agora, nós vamos ingressar por cada um que está doente, enfermo e fraco, numa batalha de oração. Clareou. Este é o meu novo CD. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Ele conta um tempo muito especial da minha vida. Eu espero que ele possa fazer bem também ao seu coração. O melhor para oferecer pra Deus.